nome é doutora Patrícia Alonso, eu sou de São Paulo e sou advogada. Imagine se tivesse chegando um tsunami no Brasil. O que o nosso presidente Bolsonaro faria? A verdade é que ele poderia pensar, se eu alertar a população, pode criar uma comoção tão grande, um caos tão grande, que muitas pessoas irão se suicidar só de pensar que pode vir um tsunami. E de repente o tsunami acaba não chegando e as pessoas acabaram se alarmando. Mas por outro lado, se ele não avisar que está chegando o tsunami, milhares de pessoas desavisadas poderão morrer em detrimento de um tsunami ter chegado e as autoridades não terem alertado. Pois é, o Brasil está vivendo essa possibilidade de tsunami. Nós já estamos vendo o Brasil todo entrar num caos, um caos social, e que o governo tem a obrigação de alertar a população. Nós sabemos que a revogação de uma lei só é possível através do Congresso Nacional, mas o governo Bolsonaro, de forma nenhuma, pode ficar inerte, silencioso e não alertar a população o quão perigoso foi a aprovação da Lei da Alienação Parental em 2010. Uma das promessas do governo, do nosso presidente Bolsonaro, foi que ele iria fazer um enfrentamento às leis ideológicas que existiam no Brasil. Nós esperamos pacientemente durante um ano, porque sabíamos que não seria fácil o governo Bolsonaro tomar pé da situação de como estava o Brasil. Nós esperamos pacientemente o ministro Paulo Guedes, considerando que era extremamente importante a parte econômica e previdenciária do Brasil entrar nos eixos. Nós esperamos pacientemente o pacote anticrime feito pelo ministro Sérgio Moro ser aprovado no Congresso Nacional e assim podemos fazer com que a justiça funcione de forma plena, principalmente em relação à Lava Jato. Mas agora, nós, advogados que defendemos as crianças no Brasil, não podemos esperar mais nenhum dia. O governo Bolsonaro, se continuar silente, ele vai estar se auto-sabotando, porque essa lei, ela tem um cunho socialista comunista. E o caos que essa lei tem causado, as famílias que têm passado por essas questões de pedofilia intrafamiliar, vai causar em grande escala um caos social. O senhor não imagina, presidente Bolsonaro, como que é quando uma mãe precisa desafiar a justiça e provar que o seu filho está falando a verdade. Muitas delas, por orientação nossa como advogados, têm saído das suas comarcas e ficado fora para que nós, advogados, possamos entrar com recursos nos tribunais de justiça e reverter as decisões de inversão de guarda. Imagine o senhor que tem uma filha pensar que essa filha sua pode estar nas mãos de um abusador, que o senhor sabe que é um abusador em potencial, porque ele já deu indícios ou muitas vezes já abusou da sua filha e ela contou isso para o senhor. A família toda que está ao redor dessa criança sofre com isso. Tios, avós, vizinhança, igreja, todos vivenciam o sofrimento dessa criança. Muitas delas não podem mais frequentar escolas, não podem mais ser atendidas em hospitais, porque qualquer entrada em órgãos públicos, essa criança pode ser capturada. Por isso, presidente Bolsonaro, nós pedimos para que o governo, o senhor, possa se manifestar se o senhor concorda com essa lei ou não. E o senhor prometeu que o senhor iria enfrentar as leis ideológicas. Com certeza, eu tenho plena certeza que o senhor vai se opor a essa lei. Porque um dos grandes problemas do Brasil é a investigação. Nós temos problemas de investigação na Lava Jato e nós estamos tendo sérios problemas de investigação também em processos onde crianças pequenas, de 0 a 7 anos, contam dos seus sofrimentos, dos seus abusos. Por isso, presidente Bolsonaro, eu como advogada, o meu escritório, que representa 3 advogados, doutora Elizabeth, doutor Felício, pedimos ao senhor
que através dos seus ministérios o Senhor se pronuncie, avisando e alertando a justiça brasileira o quão terrível foi essa lei aprovada pelo governo PT, a Lei da Alienação Parental, e que essa lei veio para acabar com a família brasileira, porque uma das maneiras de implodir a sociedade é o incesto. Há um vídeo de uma deputada petista que ela fala claramente sobre isso, porque através do incesto se acaba com a propriedade privada. Essa é a fala dessa advogada, dessa deputada petista. Por isso, presidente, nós te pedimos, a partir dessa semana, que o seu governo se pronuncie contra essa lei, mesmo que o Congresso Nacional ainda não tenha revogado, porque nós sabemos que o Poder Legislativo, o Poder Executivo são poderes diferentes e que podem tranquilamente darem seus posicionamentos. E nós te pedimos, presidente Bolsonaro, se posicione em relação a essa lei, alerta a sociedade brasileira, alerta a justiça brasileira, que está havendo um tsunami rodeando o Brasil. Muito obrigada.